conformidade do artigo 9 do parágrafo 4º da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, vem convidar os senhores vereadores, associações, sindicatos e o povo em geral para participar da audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, dia 31 de maio de 2017, às 14 horas. Tendo como local plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, localizada na Rua Visconde do Rio Branco, número 122, centro, nesta cidade, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Gabinete da Presidência, 25 de maio de 2017. Convido o secretário Expedito Eloy para compor a mesa desta casa. E o senhor Anilton, que também venha. Também convido o vereador Zé Filé, que venha fazer parte da mesa desta casa, para que possamos dar início à audiência pública. Com a palavra o secretário Expedito Eloy. Boa tarde, senhores. Boa tarde ao vereador líder do governo José Carneiro, presente. Boa tarde, ilustre presidente desta comissão, vereador Marcos Lima. Boa tarde ao ilustre vereador José Menezes. Boa tarde, Vitor, colaborador lá do CPD. Boa tarde, meninos e meninas da imprensa. Boa tarde aos demais presentes. E em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a cada 4 meses, ou seja, a cada quadrimestre, os municípios passem, de um modo geral, a sociedade presente neste ilustre espaço, em particular para aqueles que nos ouvem, enfim, tornar público os números vinculados ao orçamento, do ponto de vista orçamentário e financeiro, naturalmente, obviamente. Excepcionalmente, nesse quadrimestre, nós tornamos público estes números já a partir da última segunda-feira, ou seja, os números aqui relatados, as situações aqui explicitadas já se encontram disponíveis no portal da transparência do município de Feira de Santana. Então, vamos aqui passar a narrativa da primeira tela. Nós temos aqui os números da LOA 2017 e a realização de janeiro a abril do mesmo ano, o saldo a realizar e os percentuais efetivamente cumpridos nestes últimos 4 meses. Receita tributária, previsão, como os números estão, como esses slides, esse trabalho já se encontra disponível no portal da transparência do município de Feira de Santana. Em particular, não vejo tanta necessidade de detalhar aqui a miúde, colocando reais, centavos. Eu vou falar aqui em milhões, até para tornar essa explanação, essa exposição
menos cansativa e mais prática. Receita tributária, previsão da LOA 2017, 235 milhões, realizamos de janeiro a abril de 2017, 89 milhões, efetivamente, naturalmente que essa diferença a realizar é a diferença de 235 menos 89, ou seja, realizamos no primeiro quadrimestre 38% do estipulado na LOA no que se refere à receita tributária. Receita das contribuições, o recurso da CIP e a participação do servidor, do ponto de vista do recolhimento da Previdência. Previsão de 48 bilhões, realizamos 17, a realizar 31, cumprido em termo percentual pouco mais que 35%. A receita patrimonial, que é os laudêmios arrecadados e recurso que fica em conta corrente. A LOA estabeleceu para 2017 15.879.000, realizamos no primeiro quadrimestre 3.897.000, a realizar perto de 12 milhões e realizado em termo percentual 24%. Receita de serviços, uma previsão de 128 milhões, desculpem, 128 mil, não realizamos absolutamente nada, provavelmente pelo fato da micareta ter cedido ele saiu do primeiro quadrimestre, da receita da micareta entrou no segundo quadrimestre. Nós vamos tê-la registrada na próxima apresentação. As transferências correntes, acho que fica muito vago quando a gente coloca transferências correntes, como está no slide, né? É importante deixar claro. Vou estar sempre citando aqui os componentes mais importantes das transferências correntes, que é o ICMS, o FPM, a receita do SUS, a receita do Fundeb, a receita do IPVA. Uma previsão na LOA de 701 milhões, realizamos 221 milhões, a realizar 480 milhões, termo percentual, atingimos 31% do previsto, para o exercício todo, claro. Outras receitas correntes, que aqui está a multa de trânsito e a dívida ativa arrecadada nos primeiros 4 meses, a LOA estabeleceu para 2017 53 milhões, cumprimos no primeiro quadrimestre 11 milhões, a cumprir 42 milhões e atingimos em termo percentual pouco mais de 20%. Transferência de capital, são os convênios celebrados principalmente no governo federal, previsão de 78 milhões, realizamos 7, a realizar 70 milhões e ficamos perto de 10%. Quer dizer, isso é tudo muito em função da dificuldade que está se tendo hoje do ponto de vista financeiro na relação município e governo federal no que se refere à transferência de recursos via convênio. Não é novidade esses números baixos não, porque eles são sempre assim, a média é sempre essa mesmo. Então, total da receita intra-orçamentária prevista na LOA foi de 70 milhões, alcançamos 23 milhões no primeiro quadrimestre. Para fechar a previsão da LOA falta 47 milhões, ficamos a 33, realizamos 33, pouco mais de 33%. A receita de contribuição social, 58 milhões, vou voltar aqui, receita de contribuição social é a parte do empregado, é a parte do empregador. O empregado ainda entra com 11, conforme a gente já citou lá em cima, na receita de contribuição, e na social, ao invés do 11 lá em cima é do empregado, e 34,5 aí é do empregador. Previsão de 58 milhões, alcançamos 20 milhões, a realizar 38 milhões, em termo percentual, pouco mais de 34%. Receita de serviços, são os repasses do SUS para a Fundação Hospitalar de Feira de Santana, uma previsão de 12 milhões, alcançamos 3 milhões, a realizar 9 milhões,
Alcançamos em termo percentual 26%, pouco mais que 26%. Total bruto da receita orçamentária, da previsão da LOA, 1.203 milhões. Alcançamos 374 milhões, o que representa, do total previsto na LOA para os primeiros 4 meses de 2017, pouco mais de 31%. A dedução do Fundeb, se alguém tiver qualquer dúvida aí com relação a essa dedução aí, eu estou aqui à disposição para explicar. Então, a gente tem que reduzir aí 71 milhões, reduzimos 20, temos a reduzir 51, e do ponto de vista da redução já alcançamos 28%, pouco mais que 28%. Total líquido das receitas orçamentárias, 1.131 a previsão da LOA. Alcançamos 353 milhões, a realizar 777 milhões, alcançamos 31,27 da previsão para os primeiros 4 meses. Pode passar a tela. Observe aí, é um paralelo de todas as receitas que a gente acabou aqui de explicar. Agora é um paralelo, o mesmo período 2016 e 2017. É uma tela, talvez você não haja necessidade de detalhar, porque ela é realmente autoexplicativa, não é verdade? Então, a receita tributária de janeiro a abril de 2017, a gente alcançou 89 contra 85 no mesmo período de 2016. Tivemos um crescimento nominal de 105%. E não obstante a crise que alcança todos os municípios brasileiros, a gente observe que a gente sempre, nunca abrimos mão de fazer um trabalho de acompanhamento para fazer com que a nossa receita tributária não caia. A receita tributária aqui é a nossa receita própria, né? Conforme a gente já detalhou antes. As receitas de contribuições, 37 milhões em 2017, 2016, 27. Um crescimento exponencial aí considerável, muito relevante. As receitas patrimoniais, 3 milhões 881 em 2017, de janeiro a abril de 2016, 4. Tivemos uma queda aí de pouco mais de 16%. Ou seja, a receita patrimonial, basicamente aí, à medida que a gente deixa dinheiro em conta corrente de banco, a tendência é a gente ter uma receita patrimonial maior. Hoje a gente, quadrimestre agora, a gente procurou dar mais rotatividade a saldo bancário. As receitas de serviços, 3 milhões 278 em 2017. Quando eu coloco em 2017, eu estou sempre me referindo ao quadrimestre. Quando me refiro a 2016, naturalmente, é o mesmo quadrimestre, ou seja, são quadrimestres de mesmo período em exercícios diferentes. Transferências correntes, tudo já foi detalhado na tela anterior, do slide anterior. Nós realizamos em 2017 200 milhões e no mesmo período no ano passado 184 milhões, um crescimento nominal de mais de praticamente 9%. Outras receitas correntes, 11 milhões em 2017 e 14 milhões em 2016. De qualquer maneira, isso é uma redução aí da dívida ativa, mas que a gente vai buscar recuperar isso agora no segundo quadrimestre. O trabalho já está sendo feito e direcionado no sentido dessa recuperação. Se Deus quiser, vamos fechar o exercício em dezembro com superávit. Observe que aí houve uma defasagem, perde 4 milhões, ficamos a 25% da meta aí. Receita de capital, 7 milhões no primeiro quadrimestre de 2017. Dobramos com relação ao primeiro quadrimestre de 2016. Um crescimento nominal aí de 128%.
Total das receitas intra-orçamentárias, correntes, primeiro quadrimestre de 2017, 2.366, 16 bilhões de janeiro a abril de 2016, uma diferença de 6 milhões. Eu acho que tem algum problema aqui nessas informações. Não, mas de qualquer maneira, esse 2 aqui, onde tem 2.366 é 22, salvo engano. Então a gente tem que corrigir. O total vamos corrigir aqui, vamos corrigir também no portal da transparência. Esse 2.366 aqui, ele é 23 milhões. Na realidade, a gente ficou 23 milhões na relação com 16, ficou em torno de 45% de superávit. Então, pedi desculpa aos senhores, que há uma irregularidade aqui na informação do total das receitas. Se a gente fazer um trabalho aqui, se a gente observar que o 20,087, observe, a receita de contribuição social dá 20, a receita de serviço dá 13, então dá o 23 aí, onde dá para entender aí, né? Observe que o total das receitas intra-orçamentárias é o total da soma da receita de contribuição social mais receita de serviços. 20 aí, mais o 3 dá o 23. Então, vamos desconsiderar então aí esse total e considerar a receita de contribuição social 20 milhões para 2017, 13 milhões para 2016, um superávit de 48%. A receita de serviços, em 2017, 3 milhões e 278, e em primeiro quadrimestre de 2016, 3 milhões, um superávit nominal de 6% em percentual. Então, ficou esclarecida aí essa questão, né? O total bruto da receita orçamentária, observe que do 374 aí ele considera o 23, e não obstante, esteja 2.363, mas ele considera o valor real. Total bruto da receita orçamentária, 374 milhões 115 mil. Em 2017, em 2016, 343 milhões, uma diferença de 30 milhões positiva, com um pé de 9% do ponto de vista nominal. Dedução do Fundeb, na realidade, esse Fundeb aí é 20% que a gente tem que repassar. Ele já está contido aqui, por exemplo, nas transferências correntes. É isso? O total líquido das receitas, é importante voltar aqui a frisar que esse total inadequado aí das infra-orçamentárias correntes está 2, mas ele considera o 23 para o 353 cá embaixo. Então, o total líquido das receitas orçamentárias no primeiro quadrimestre de 2017, 353 milhões, confrontando com o primeiro quadrimestre de 2016, 323 milhões, tivemos um superávit de 30 milhões, com um crescimento nominal de 9,36. O IPTU, o primeiro quadrimestre de 2017, a gente alcançou 37 milhões 894. Mesmo quadrimestre do ano passado, 35 milhões e 99 mil. Um crescimento nominal de 7 e um crescimento real de 3,73. Houve mesmo tendo um crescimento real aqui, ele podia ter sido maior, quer dizer, mesmo a gente tendo tido aqui um ganho real, esse ganho poderia ter sido maior, mas tivemos uma anomalia no ano de 2017, nós tivemos uma anomalia com relação à entrega dos carnês de IPTU pelos Correios.
embora o Correio tenha avisado a gente em determinado momento, até antes do vencimento do IPTU, que tinha entregue todos os carnês, na realidade não tinha entregue sequer 30% dos carnês. Isso levou a gente a uma excepcional prorrogação e fizemos o levantamento daqueles contribuintes que estavam rigorosamente em dia com o IPTU e não tinham pago em 2017. A gente entendeu como indicador de contribuintes que não pagaram por não terem recebido os carnês. Emitimos milhares de DANs para estes contribuintes, só que quando o Correio se preparava para fazer a entrega, entraram em greve. Conclusão, 100% dos documentos entregues aconteceram depois do vencimento do IPTU, da prorrogação do IPTU. Então a gente vai fazer um trabalho de formiguinha no curso nos próximos 6 meses. A gente espera recuperar basicamente em torno de 95% ou até 100% dos contribuintes que não pagaram pelo fato de não ter recebido o carnê. A gente sempre tem dito que a divulgação é ampla, ela é feita com muita antecedência, que o contribuinte tem vários meios de ter acesso ao documento por recolhimento, mas a gente sabe também que tem um segmento muito grande que está acostumado a pagar o IPTU quando recebe o carnê. E tem contribuinte, muita gente, que não confia em pagar o IPTU com boleto, quer pagar com o carnê. Então, mas de qualquer maneira, graças a Deus, e não obstante todas essas ocorrências negativas, a gente teve um crescimento real no confronto do primeiro quadrimestre de 2017 com o primeiro quadrimestre de 2016. O imposto de renda, a gente teve 7 contra 6, um crescimento nominal de 11, crescimento real de 6. O ITIV, observe aí, o segmento imobiliário está em retração dos segmentos mais alcançados e atingidos pela crise. O segmento imobiliário é de conhecimento de todos, mas a gente faz um trabalho incansável, a gente tem uma equipe lá comprometida, que está acompanhando os números a cada dia e a gente não deixa o ITIV cair. Observe que a gente teve um crescimento nominal, perde 25% no comparativo dos 2 quadrimestres. E graças a Deus a gente está encerrando maio hoje, o mês de maio, porque na Secretaria da Fazenda, essa receita ela tem sido uma espécie de termômetro na arrecadação. Então, a gente encerra hoje maio com 100%. Para ser mais direto, nós arrecadamos em torno de 1.100.000 em maio de 2016. Em maio de 2017, nós superamos 2.100.000, um crescimento superior a 100%. Mas voltando à apresentação, que ela é quadrimestral e ela faz referência só aos primeiros 4 meses, o ITIV teve um crescimento nominal de 24%, no paralelo entre o primeiro quadrimestre de 2016 com o primeiro quadrimestre de 2017, tivemos um crescimento real perto de 25% e um crescimento nominal de perto de 20%. Aí foi a nossa tristeza aí, ó. Pela primeira vez, desde 2013, a gente não conseguiu uma arrecadação que, pelo menos, superasse do ponto de vista nominal a mesma arrecadação do período confrontado anterior. A gente conseguiu 35 milhões no quadrimestre de 2017, no primeiro, contra 36 do mesmo quadrimestre de 2016. Tivemos um crescimento negativo de menos 6, do ponto de vista nominal. O que é que acontece aí? A gente já está fazendo um trabalho de recuperação. E se eu, porventura, apresentar os números aqui de 2017, que vai acontecer em 2018, se acontecer que seja eu o apresentador, eu garanto aos senhores que essa recuperação vai acontecer. E a gente já está desenvolvendo mecanismos para isso. E tudo isso que a gente fala, né, não envolve perspectiva de aumento de imposto, nada disso é absoluto. O que a gente está melhorando são os mecanismos de arrecadação. As taxas, a gente teve um crescimento nominal de 16, um crescimento real de 11, 2.306 contra 1.982. Total das receitas, o importante também é que, no geral, a gente teve um crescimento real.
Essa tela é a tela das receitas próprias. Observe que a gente teve uma queda lá no ISS, mas tivemos uma alta no ITIV, tivemos uma alta no imposto de renda, tivemos uma alta no IPTU, e aí recuperou a queda que a gente teve no ISSQN. Não fosse isso, a nossa performance tinha sido muito boa. Então, o total das receitas primeiro quadrimestre de 2017, 89 milhões, primeiro quadrimestre de 2016, 85 milhões, um crescimento nominal de 5%. Para a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que a gente fechou em abril, a gente teve um crescimento real de pouco mais de 1%. Contribuições sociais, né, aí é 11% a parte do servidor nessa relação de emprego com o município. De janeiro a abril, 8 milhões. De janeiro a abril de 2017, 8. De janeiro a abril de 2016, 5. Crescimento nominal de 50 e real de 45. Contribuições econômicas, 9 milhões e 83 no primeiro quadrimestre de 2017, 8 milhões e 642 no primeiro quadrimestre de 2016, um crescimento nominal de 3, uma queda real aí de em torno de 17 centésimos. Contribuições econômicas é a CIP. Receitas imobiliárias, juros e outorga. Ou seja, as receitas imobiliárias basicamente é o laudêmio. Basicamente, o maior componente mais forte dessa rubrica aí é o laudêmio. Primeiro quadrimestre de 2017, 610 mil. Primeiro quadrimestre de 2016, 682. Aí é sempre uma incerteza, porque a gente sabe que se houver mais comercialização, se houver mais transações envolvendo imóveis do centro, nós temos um laudêmio melhor. Quando as transações elas se centralizam em imóveis mais de subúrbio, de bairros, aí a gente tem um laudêmio menor. Observe que, não obstante tenhamos um crescimento real muito grande no ITIV, já o laudêmio não teve a mesma performance, porque todo laudêmio é pago, é casado com o ITIV, mas nem todo o ITIV é pago causado com laudêmio. É por isso que acontece isso, aí não tem jeito. As receitas de valores mobiliários, que são os juros, a gente conseguiu arrecadar no primeiro quadrimestre de 2017 3.285.000. E em 2016 arrecadamos mais, arrecadamos 3.960.000 e ficamos aí pouco mais de 20% do teto. Mas é uma incógnita, não tem como a gente precisar nem dar uma garantia que até o final do exercício a gente recupera isso. Isso aí está sempre... Nós estamos sempre à mercê do recebimento da dívida ativa, ou seja, do recebimento daqueles créditos tributários de 2016 para trás. Muita gente sempre liga para a gente, muita gente gosta de tirar essa dúvida, então é bom, eu gosto muito de esclarecer isso, de ratificar. Dívida ativa é sempre o tributo que está vencido. Se alguém chegar hoje lá no CEAF para pagar qualquer responsabilidade, qualquer tributo ou não tributo, vencido, por exemplo, de 2016 para trás, é dívida ativa. Se ele chega para pagar em 2017, o que venceu em 2017, o que ele chega para pagar em 2016, seja lá de que ano for, que não seja 2017, é dívida ativa. O que ele chega hoje para pagar do exercício de 2017, não é dívida ativa. Sempre contabilizado na rubrica de receitas. Então, o total de receita, no período, no confronto aí entre os dois quadrimestres, de janeiro a abril de 2017, perto de 4 milhões.
o mesmo quadrimestre de 2016 superou 4 milhões, a gente ficou a 19 alguma coisa aí do objetivo. É uma tela cansativa, são as transferências constitucionais. A gente veio tratando até o slide anterior de receita própria e agora a gente está aqui fazendo referência aos repasses de natureza federal e estadual. O FPM é uma surpresa, é uma grata surpresa. Tivemos um crescimento real no primeiro quadrimestre. O ICMS, esse ICMS da Lei 87, para quem não sabe, é aquele processo de desoneração que o Estado usa pelo fato dele ficar dando isenção nas exportações. Então, ele faz essa compensação aí, a gente também não tem como diligenciar isso simplesmente acontece. Assim como o FPM, a gente não cabe nenhuma incursão nossa, né? Essas receitas aí de menor impacto, eu vou passar, transferência do FNDE, observe aí já é recurso da educação, de natureza federal, que financia a merenda escolar, né, o transporte. Observe que a gente aí ficou a 11% do previsto. Eu prefiro dizer 11% da intenção. Já a transferência do Fundeb apresenta um crescimento real de 11%, isso é positivo. O ICMS, observe aí, ó, que se for observar, depois da receita do SUS, o ICMS é a principal receita. A gente ficou um pouco aquém nesse quadrimestre com relação ao quadrimestre anterior. E aqui cabe a ação da gente, sim. A gente faz aquele trabalho de recuperação do IVA. Naturalmente que se não fosse o trabalho de recuperação do IVA, ao invés da gente estar aqui a 7% para fechar, para alcançar o quadrimestre anterior, provavelmente estaríamos a 15% e não a 7%. PVA teve um crescimento, um paradoxo, né, que matérias, uma e outra matéria fala na retração da indústria automobilística na Bahia, né, e que está se vendendo menos carros e tudo, mas de qualquer maneira está aí um crescimento real de 8%, que eu acredito até que deve-se às medidas que o Estado vem adotando no sentido de negativar a Serasa, mandar o devedor para o cartório, aquelas ameaças de blitz, de apreensão de carro, talvez seja até em função disso. O total das receitas, essas receitas a que a gente se refere são as transferências de natureza constitucional. De janeiro a abril de 2017, nós conseguimos 200 milhões. No mesmo período, em 2016, a gente conseguiu 184 milhões. No geral, tivemos 8,94% de crescimento nominal e um pouco mais de 4% de crescimento real. Números números favoráveis, números que nos inspira e que nos dão, nos passam a sensação de equilíbrio. De janeiro a abril de 2017, nós conseguimos arrecadar de multas e juros 3.479.000, no período de 2016, 3.992.000. Tem uma relação direta com a tela anterior, se eu não me engano, a tela 14. De qualquer maneira, aí a gente até já falou a respeito disso. Não conseguimos, aí depende sempre do recebimento da dívida ativa. São créditos atrasados, nesses créditos atrasados que vem aí acompanhado a cobrança da multa e dos juros, as indenizações e restituições. Para quem não sabe, aí o forte dessa rubrica aí é a compensação financeira que o governo federal passa para o município. Ou seja,
Muitos servidores hoje, até já aposentados, iniciaram sua atividade laboral na iniciativa privada e, de repente, migrou para a pública, e quando se municipalizou a Previdência aqui, houve esse tipo de recomposição. E, mensalmente, a União repassa, via Instituto da Previdência, a principal receita que compõe esse valor aí. De janeiro a abril de 2017, 2.339.000, de janeiro a abril de 2016, 2.914.000, uma variação nominal de 80, real de 77. A receita da dívida ativa, a consequência ela continua aí, 5 milhões em primeiro quadrimestre de 2017, 6.698 no primeiro quadrimestre de 2016, ficamos do ponto de vista nominal a 25% da meta e a 27% do ponto de vista real. As receitas diversas, 99.000 no primeiro quadrimestre de 2017 e 1 milhão... eu sei. É o seguinte, observe que a gente teve uma receita de 199.000 aqui de janeiro, abril de 2017, e ela no mesmo período de 2016, 1.345.000. Não vamos levar isso em consideração não, porque o que aconteceu aqui foi que no abril de 2016 nós tivemos a micareta. E aí a receita da micareta de abril está em 1.345.000 na receita de abril da micareta de 2016. Na receita diversas aqui de janeiro, abril de 2017, ainda não está computado naturalmente, porque a micareta aconteceu em maio, a receita da micareta de 2017. A gente deve superar, não tem como dar essa garantia agora, mas a gente deve superar com tranquilidade a receita da micareta de 2016. Total das receitas, isso levando sempre em consideração que quando a gente fala receita, é bom sempre olhar a epígrafe do quadro que ela identifica. Receitas mais correntes, outras receitas correntes. Então, total das outras receitas correntes, janeiro, abril de 2017, 11 milhões, janeiro, abril de 2016, 14, perde 15 milhões, ficamos bem aquém aí com relação ao paralelo, o confronto de 2017 2016, primeiro quadrimestre. Receita de operações de crédito. Eu não estou lendo, Deixa eu ver aqui. Detalhamento das receitas de capital. Eu não tenho lido o cabeçalho, a epígrafe da tabela, mas tenho certeza que os senhores estão observando esse pormenor. A receita de operação de crédito interna, prevista na LOA 48 milhões, nós realizamos 6 milhões, saldo a realizar 41 milhões, o realizado 13. Basicamente aí está a obra do BRT. Basicamente aí é o maior componente aí dessa rubrica. Primeiro quadrimestre a gente já desembolsou em torno de 4 milhões, de 6 milhões e meio. Receita de alienação de bens, primeiro quadrimestre, vocês me perdoem aqui, o confronto vai ser provavelmente na tela anterior. Nós tivemos uma previsão, vou recapitular, com relação a operações de crédito, a receita de operação de crédito interna, a previsão da LOA para 2017, 48 milhões, realizamos 6 milhões, pouco mais de 6 milhões e 400, tem a realizar aí, perde 42 milhões, realizamos em termos percentual 13%. A receita de alienação de bens, previsto na LOA em 499 mil, de janeiro a abril de 2017, realizamos 465 mil, a realizar 33 mil, está perto do teto aí, a 6,28. De qualquer sorte, e para deixar claro aí, receita de alienação de bens é leilão, né, Nilton? Leilão dos bens inservíveis. Transferência de capital,
Previsão da LOA, 29 milhões. Realizamos 861, a realizar 28. Quer dizer, de 29 realizamos menos de 3%. Essas transferências de capital, meu líder, são os convênios. A gente estima, normalmente, para o exercício todo, como nós fizemos aqui, estimamos 29 milhões, até agora fizemos 861, e todos os anos é assim, é uma dificuldade muito grande ter acesso a recursos via convênio. Antigamente, há algumas matérias, eu vi uma matéria numa revista um dia desse aí, informando que os municípios não alcançam convênios em função de estarem sempre no Serasa, estarem sempre no CALC. Não é isso não, porque a gente nunca esteve no CALC e a gente nunca consegue sair de 20%, né, Nilton? Faz uma previsão de 50%, não chega a 10%, não chega, é muito difícil. É por isso que a gente termina se virando e perdendo nossas noites, porque tem que se virar com a receita própria mesmo e com relação aos repasses estaduais, se virar para recuperar via IVA. Faço comigo não, vou falar. Feira de Santana, nesse caso aí, precisa eleger uma boa bancada de deputado federal para poder estar buscando esses recursos lá em Brasília. Eu só consigo me envolver com o número, não consigo entrar nesse métier, não. Para mim é muito complexo as coisas. Pode passar. Próxima tela. Vamos entrar aqui agora de forma mais eloquente, nas despesas. Despesa com pessoal e encargos sociais. Quando a gente fala despesa de pessoal, a gente está aí envolvendo os ativos, os inativos, os pensionistas, os terceirizados, está todo mundo aí nessa rubrica aí de pessoal e encargos sociais. Fixada na LOA 374 milhões, empenhadas 354 milhões, liquidadas no primeiro quadrimestre 121 milhões, a realizar 483 milhões, 77,58% do percentual empenhado. Registrar a presença do doutor Mauro Felsenburg. Desculpe, doutor, agora que eu vislumbrei sua presença. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui conosco. Doutor Magna, o procurador-geral da Câmara. Juros e encargos da dívida, fixada pela LOA 5 milhões, empenhamos 2.800.000, as despesas liquidadas 1.617.000, percentual empenhado 55%. Se alguém quiser que a conceituação de qualquer rubrica dessa aí, fica à vontade. Outras despesas correntes. Outras despesas correntes, previsão da LOA 571 milhões, empenhada 380 milhões, total empenhado 66. Despesa liquidada, mas veja bem, na LOA para o ano todo, para 2017.
Aí é do quadrimestre. Aí é o total liquidado no quadrimestre. Não, observe, despesa fixada na LOA para 2017. E aí é a despesa liquidada de janeiro a abril de 2017. O quadro é todo autoexplicativo. Vamos aqui para investimentos, uma rubrica das mais importantes. LOA fixou 128 milhões, empenhamos 80 milhões. Despesa liquidada de janeiro abriu 14 milhões, empenhamos 62. Amortização da dívida, inversões financeiras, reserva de contingência, total das despesas. A LOA fixou, aí na realidade é o retrato do orçamento publicado. 1 bilhão 103 milhões, que é a previsão para o ano de 2017. Já a despesa empenhada de janeiro, porque o que acontece, normalmente de janeiro, sabe, doutor Magno, muitas unidades orçamentárias já empenham tudo. E os empenhos eles acontecem mais atacado, depois eles começam a acontecer de forma mais gradativa. Então, observe que de janeiro a abril se empenhou quase que 80%, mais de 80% da própria despesa já fixada na LOA, já estava empenhada, eu digo até nem de janeiro a abril, acho que de janeiro já estava empenhado esses 832 milhões aqui. Liquidou-se 276, que a liquidação acontece basicamente no curso mesmo do exercício, e até dezembro, nós vamos ter, desses 832 milhões aqui, nós vamos ter liquidações aí que vai acontecer no curso do exercício até dezembro. As despesas liquidadas 276, a gente, o percentual empenhado aí, ó, 73%. Aqui é o comparativo, né, o comparativo de quadrimestres de exercícios anteriores. Né, daí eu acredito que não há necessidade de se alongar aqui, a tela autoexplicativa, ela está no portal da transparência desde a última segunda-feira, desde o dia 29. Não é? O total das despesas liquidada de janeiro a abril de 2017, 276 milhões. Liquidada de janeiro a abril de 2016, 235. A diferença é positiva de 40 milhões, com uma variação nominal de 17 e uma real de pouco mais de 13%. Não está na tela aí, mas como a gente formou aqui a nominal, tivemos uma inflação acumulada de pouco mais de 4% no período, então a gente pode atestar aí um crescimento real de pouco mais de 13%. A receita corrente líquida, encerramos o quadrimestre com a receita corrente líquida de 935 milhões. Se eu não me engano, a gente encerrou 2016 com 916, alguma coisa nesse sentido. Despesa com pessoal ativo, o limite legal é 54%. Se nós tivéssemos gastos, por exemplo, 505 milhões, a gente teria gasto 54. Se a gente tivesse gasto 479, a gente tinha gasto 51,3, que é o limite prudencial. Mas gastamos 466 milhões, que representa 49,91. Ou seja, esse 49,91 é o percentual que é aplicado sobre a receita corrente líquida do slide anterior, dá o 466. Então, a gente está equilibrado com relação a esta questão. Pensionistas e inativos, não tem limite prudencial para essa rubrica. A gente pode gastar até 12% da receita corrente líquida, aplicamos, comprometemos 9,86% da receita corrente líquida, que deu uma total da despesa de 92.218 mil reais. Demonstrativo da dívida consolidada. Observe, vou simplificar essa tela aqui.
No terceiro quadrimestre, nós encerramos o exercício de 2016, terceiro quadrimestre de 2016. Precatório, deduções, nível consolidada líquida, 5. Nós comprometemos, no primeiro quadrimestre de 2017, 17,22 da receita corrente líquida. No mesmo período do ano passado, a gente tinha comprometido 16,92. Subiu aí 0,5%, ou menos que 0,5%, mas isso é muito em função de um parcelamentozinho ou outro aí que a gente fez, nada substancial, nada que mereça destaque, né? Então, observe que a gente tem uma dívida consolidada líquida, nós encerramos o primeiro quadrimestre com a dívida consolidada líquida de 51 milhões, quando a gente podia estar em 1 bilhão 122 milhões, porque uma resolução do Senado define que, olha lá, limite definido por resolução do Senado 120, ou seja, a gente identifica a receita corrente líquida, aplica 120% sobre ela e aí a nossa base é o nosso limite para endividamento. Então eu acho que a gente sempre tem tocado nessa tecla aqui, é um nível baixo de endividamento. Resultado primário, pode passar? Pronto. Resultado primário é um confronto, resultado primário com despesa primária. Em 2016 a gente encerrou, considerando o período, de janeiro a abril de 2016, a gente encerrou com 83 e está encerrando agora com 69. Situação de equilíbrio, provavelmente aqui algumas despesas represadas que a gente pagou agora em restos a pagar processados em 2017, né? Conclusão: os compromissos assumidos pelo município estão com retaguarda para que sejam cumpridos. Retaguarda que eu me refiro do ponto de vista financeiro. Pode avançar. Está terminando já. A dívida consolidada, a gente encerrou 2016 com 155 e encerramos o primeiro quadrimestre de 2017 com 161. Conforme a gente já colocou, maiores investimentos e alguns parcelamentos. As deduções, a gente encerrou com 58 milhões em 2016 e encerramos o primeiro quadrimestre com 109 milhões. Então, antes que até que os senhores perguntem, nesses 109 milhões aí está a receita do IPTU, né? Que observe que a gente faz um comparativo aqui com o encerramento de 2016, envolvendo o terceiro quadrimestre, que não tem IPTU, mas no primeiro tem IPTU no mês de abril. Então a diferença de aproximadamente quase 40 milhões está aí, no 109. A dívida consolidada líquida 96, encerramos com 96, estamos com 51. Em função também dessa questão do IPTU, ela reflete naturalmente, né? Então, resultado nominal, terceiro quadrimestre de 2016, encerramos com 13 milhões 176, e o primeiro quadrimestre de 2017 com menos 45 milhões 191, em função desses pormenores que eu acabei de citá-los. À disposição dos senhores para dirimir eventuais dúvidas. Vamos colocar à disposição que as pessoas que queiram, os senhores e as senhoras que queiram fazer alguma pergunta, pegar o microfone, por favor. Aqui, pega aqui.
procurador Magno Fazenburg vai falar. Logo após o vereador Zé Carneiro, e eu também tenho algumas indagações. Secretário, primeiro, satisfação. O senhor está aqui na Câmara Municipal mais uma vez, com essa equipe, colocando dados positivos, né? Dados positivos. Mais uma vez, trazendo dados positivos para o nosso, resultados positivos para o nosso município. E que, com certeza, independente dos repasses federais, mas muito de sua atuação, de sua contribuição à frente da Secretaria da Fazenda. Isso é uma certeza que todos nós temos, independente de cor partidária. Mas eu tenho 3 questionamentos. Primeiro, nós tivemos a correção do IPTU e, me parece, ao meu observar, houve uma mudança de mês de referência para a aplicação do índice do IPCA, porque foi aplicado um índice a maior do que o mês de referência de todos os anos. E a recomendação do Tribunal de Contas é que se utilize sempre o mês padrão para aplicação do índice. Ficou também claro e evidente que a intenção foi pegar um índice a maior, justamente porque o IPCA vinha caindo. Mas, com isso, o contribuinte também paga mais. Também paga mais, porque novembro foi um índice e dezembro foi outro índice. E é necessário que seja respondido à sociedade o porquê dessa medida. Outro questionamento. Não encaminhou-se lei para a Câmara para aumentar, popularmente, né, audiência pública, as pessoas precisam entender, não adianta usar termos técnicos, aumentar o valor do IPTU. Foi feito o decreto com a correção monetária, que é assim que a lei determina, o Tribunal de Contas, tudo certo. Mas alguns contribuintes têm trazido a reclamação, por exemplo, um proprietário do posto ali, pagou 12 mil ano passado, 12, 14, esse ano recebeu 22 mil. Digo, bom, não tem como. Porque se nós temos um índice determinado, decreto do prefeito, foi dado o IPCA, salvo engano, foi 7%, né? E na Câmara não chegou lei para majorar IPTU, alguma coisa está errada. Então, mas não foi só uma pessoa. Outros empresários e outras pessoas que têm casas com IPTUs que já são elevados, também passaram que de um ano passado para cá era 15, foi para 20, era 20, foi para 30. Eu digo, como? Não tem como. Não tem explicação. Porque é a aplicação do índice. Se foi feito algum ajuste no IPTU daquele imóvel, o ajuste é feito e fica lá. Não pode desfazer o ajuste e agora aplicar o índice em cima do ajuste, desfazer o ajuste e aplicar o índice daquele valor que foi cobrado anteriormente, que foi reduzido por alguma reclamação ou impugnação do contribuinte. Altera-se lá o valor e, a partir dali, vai correr com base naquele valor que está lá. Não pode desfazer o que foi feito. Então, é importante também, porque eu fiquei sem compreender. Como não é um caso único, são várias pessoas, é importante essa explicação, porque as pessoas estão ouvindo. E, terceiro, uma notícia muito boa, porque o Congresso ontem derrubou o veto do presidente, que trata justamente da arrecadação do ISS. E eu peguei aqui pela internet, né, acessando a informação, está dado isso em todos os sites do Brasil inteiro hoje, que os municípios vão ter um acréscimo de arrecadação, né? Inclusive o próprio veto presidencial ao presidente, a lei complementar, teve o apoio do próprio presidente da República. Então foi por maioria para justamente atender o interesse dos municípios do Brasil, né? Congresso derruba veto presidencial à lei da redistribuição do ISS. E já a cidade de Manaus já fez conta e já apresentou lá que vai arrecadar tantos milhões fruto disso. Então eu quero saber como é que nosso município, porque nossa cidade é uma cidade altamente comercial, e vai se cobrar agora o cartão de crédito, o leasing e o plano de saúde com base no que eu pago enquanto consumidor, na minha residência. Eu moro aqui em Feira. Então, Feira tem uma população de mais de 700 mil, uma cidade altamente comercial. Então, qual é a boa notícia que nós temos referente a essa derrubada do veto, da cobrança do ISS?
se já há alguma projeção de quantos por cento, até em valores mesmo nominais, quando é que Feira pode chegar a aumentar a arrecadação quanto ao ISS. Muito obrigado. Só para concordar com o procurador da Câmara, Magno Fazenburg, também fui procurado por alguns donos de residências que teve esse aumento acima da inflação. E me procuraram, eu falei que não pagasse, fosse até o local de arrecadação e conversasse com o departamento responsável para ver se houve algum erro. Porque, como falou aqui Magno Fazenburg, o aumento foi muito acima. Pessoas que pagavam R$600 foi para 1.200. Então, a gente sabe que não houve esse aumento todo. Também, para comunicar que aqui está sendo transmitido ao vivo pela internet, e os que estão aí nas galerias também queiram fazer alguma pergunta, está à disposição. Passo a palavra ao secretário. Pois não. Essa questão, eu vou começar com a questão da Lei Complementar 157, editada no apagar das luzes, e por isso o veto de 2016. Lhe confesso, ilustre procurador, que era uma defesa do município de Feira de Santana, enquanto o Expedito estava lá na condição de diretor e também enquanto o Expedito estava na condição de secretário. Eu sempre defendi, pessoalmente, de que não só o leasing, não só as operações com plano de saúde, não só as operações com cartão de crédito, toda e qualquer operação, para explicar melhor, para fazer com que todos entendam. Tem algum sentido, eu vou voltar um pouquinho e dizer o seguinte: o veto foi derrubado, se houver diferença aí é pequenininha. 49 senadores votaram contra o veto, um a favor. 376 deputados votaram contra o veto, um a favor. Isso deixa clara a injustiça que era praticada com relação a essa questão. Ou seja, como é que o senhor faz uma feira no G. Barbosa ou num outro supermercado qualquer e paga R$1.000 com cartão de crédito? Aquela operação gera uma comissão da transação. Sabe para onde ia essa comissão? Para Barueri. O senhor paga seu plano de saúde aqui com a dificuldade danada, a comissão desse plano, para Barueri. Isso é uma coisa, como é que se absorve um absurdo desse? Nós temos a incongruência, a injustiça continua, ela foi amenizada, procurador. A lista de serviços ainda contempla milhares de atividades onde o imposto é devido, onde a empresa tem a sede. O indivíduo tem uma empresa com a sede em Belém, presta um serviço em Feira de Santana, o imposto vai para Belém. Está assim ainda. Centenas de atividades ainda continuam nessa situação. Está se destacando o leasing e o cartão nacional, e o cartão de crédito e plano de saúde, porque são os tópicos mais relevantes, não é? Então, é muito prematuro e seria até uma irresponsabilidade um gestor, seja lá de que município for, ele hoje já está atribuindo perspectiva de receita numa situação assim. Observe. Na repatriação, se divulgava que 6 bilhões seriam repartidos com os municípios. Feira de Santana, vamos imaginar, teve direito a 5 milhões. Já se divulga que, com essa mudança na lei do ISS, em torno de 6.200 bi vai ser repartido entre os municípios. Tá muito simples de chegar a uma conclusão aí, não está? Para fazer uma estimativa. Isso com relação a cartão de crédito. Porque, de qualquer maneira, quando ele imagina isso, ele esquece que
para São Paulo, Minas, os grandes centros, eles vão abocanhar um percentual bem maior que a Bahia, que Pernambuco, que o estado da Paraíba, não é? E tem um outro percentual também atribuído a plano de saúde. Então é irresponsabilidade hoje a gente imaginar que vamos ter uma receita de 5 ou 6, um prefeito desinformado, não o daqui. O daqui, sinceramente, mas fica prefeito naquela expectativa, quanto é aí, menino, que vai chegar, o prefeito deve chegar a 5 bilhões, o prefeito vai e gasta. Aí não chega a nada, ou chega a 2, ou chega a 1, a gente não vai precisar absolutamente nada. Não é? O próprio prefeito José Ronaldo sabe que é impossível se chegar a esses números, tanto que não perguntou nada. Ficou muito feliz da vida. Quando ele me passou o WhatsApp ontem, meia-noite, eu esqueci de dizer a ele que eu acompanhei a votação pela TV. Eu já tinha acompanhado. Quando eu estava preparando para passar para ele, ele passou para mim. Então, foi um ganho e os municípios têm que, naturalmente, promover uma comemoração em larga escala. E a maior prova, senhores, o percentual de aceitação da derrubada do veto, praticamente por unanimidade, 376 contra 1, 49 contra 1, Senado e deputados. Aí eu vi uma matéria que o governo aceitou. Como é que não quer aceitar? Ele está vendo, todo mundo lá está aceitando por unanimidade, todo mundo aqui também está aceitando por unanimidade, ele ia ser sozinho? Deixa aí, é outra questão. Com relação ao IPTU, o contribuinte, nós temos um percentual muito grande de contribuintes que pagam o IPTU em dia. Quando ele paga em dia, ele tem 20% de desconto. Então, ele recebe um IPTU de 10 mil e paga 8. Aí, houve muitos carnês não foram entregues, o contribuinte pegou foi o boleto. Em muitos casos, não se registrava, ele não visualizava o desconto, e já fazia logo paralelo, perdeu o desconto, perdeu o prazo, perdeu o desconto, como é que eu paguei 8 agora, eu vou pagar 10? Porque perdeu o desconto. Foi por isso que nós encaminhamos a esta emérita casa um projeto de prorrogação que não foi bem sucedido por causa da greve dos Correios. Essa é uma questão, quando alguém, ilustre presidente, paguei 500, como é que aumentou a sua inflação e agora chegou a 800, observe. São diversas variáveis. A gente, não só Feira de Santana, todas as cidades pode Feira de Santana, mantém uma equipe que tem como propósito estar identificando imóveis. Tanto que a gente, nosso foco não é pequenas reformas, pequenas modificações. Nosso foco é, normalmente, casas no centro, imóveis no centro da cidade, que colocam andar, olhe, procurador, em cada 100 contribuintes de IPTU que modifica seu imóvel, 95% não vai à prefeitura. A gente é que tem que estar no mercado, a gente tem que estar no campo, procurando identificar esses imóveis. Então, o contribuinte pagou ano passado de um terreno, o colega identificou que lá tem uma casa com piscina, chegou lá, cadastrou a edificação, claro que o IPTU dele vai subir mais que a inflação, é natural. Mas eu sempre digo o seguinte, a gente vai trabalhar, vamos ter uma reunião sexta-feira lá para tratar disso, tudo isso se resolve, tudo isso fica esclarecido, quando a coisa é feita com educação, com tranquilidade, a gente jogando na defensiva, o contribuinte ele fica exaltado, e a gente, calma, deixa ele vai ouvir a explicação em cada 10, os 10 entendem. Agora tem gente que não vai lá, tem gente que não quer dialogar, mas é natural, né? Para o contribuinte que pagou por 200 metros de área construída em 2016 e manteve a mesma área construída e não houve ampliação de terreno,
ele pagou IPTU em 2017, única e exclusivamente com atualização inflacionária, que a nossa lei determina que seja o IPCA. É importante que se entenda que o pau que dá em Chico dá em Francisco. A lei de Feira de Santana prevê que o IPTU, independentemente de lei, ele pode ser atualizado anualmente com base na inflação. Existe uma polêmica, a situação é controversa no país inteiro. A gente não conhece a inflação de dezembro, mas temos que, em dezembro, publicar um decreto definindo o percentual. E a gente tem como elencar, senhores, talvez mais de 100 municípios que fizeram o que a gente fez e que faz o que a gente faz. A Coelba, nós temos documentado que em outubro, no começo de outubro, a Coelba já exige da gente o percentual de atualização para a CIP. Se a gente não der em tempo hábil, se eu não me engano, em 2014, nós perdemos 2 meses de CIP, de atualização de CIP, porque a gente foi formar a Coelba em janeiro do ano subsequente. A Coelba não pediu, a gente não sabia, mas aí ela disse por quê. Ela não atualizou em janeiro, foi atualizar em março, porque ela precisa, ela precisa do índice com 60 dias de antecedência. A nossa base de dados, hein, Vitor? A base de dados da Secretaria da Fazenda, ela precisa do índice de inflação, normalmente com 90 dias já está pedindo, não é? Com 90 dias vocês já estão pedindo o índice para atualização, né? Porque nós temos, só para se ter uma ideia, 220 mil imóveis para trabalhar com atualização. O sistema trava a todo momento e é um trabalho feito nas madrugadas. Eu vou concluir. Vou concluir. Ninguém nunca reagiu, porque é comum a gente fazer isso e a inflação permanecer naquela linha isonômica, uniforme. Esse ano, porque foi a nosso favor, está todo mundo reagindo, o senhor vai encontrar centenas de municípios que em outubro atualizam o IPTU. Eu não preciso mandar um decreto, eu preciso fazer isso por decreto no exercício em curso. Em novembro, nós vamos ter a inflação de dezembro, lá para o dia 10, 15 de janeiro do exercício seguinte. O que é que aconteceu? Nós trabalhamos, a lei deixa claro, o decreto deixa claro, está lá, período de novembro de 2016 a outubro de 2017. São 12 meses de inflação. Aconteceu umas dízimas a mais, coisa irrisória, que pode representar. Aconteceu um caso da contribuinte que paga 1 milhão de IPTU para ele, isso aí foi significante. Ele entrou em contato com a gente e a resposta o satisfez, entendeu? Então, como nós trabalhamos, salvo engano, com 7,87, a inflação podia ter dado 9. Agora, depois que a gente divulgou o decreto, veio novembro, a inflação cai, veio dezembro, não tinha como, tecnicamente era impossível, talvez fosse até ilegal, considerado ilegal, a gente tornar sem efeito o decreto que nós... Porque como é que a gente ia ficar na relação com a Coelba, que já tinha atualizado a CIP? Como é que ia ficar também o nosso banco de dados, que já tinha trabalhado com o percentual de 7,87? Então, sinceramente, com todo respeito, é uma situação, meu vereador, que não preocupa. Secretário, então, o importante é que, a partir de agora, será sempre esse mês, então. Todos os anos subsequentes. Porque se chegou a um entendimento... Não, se o senhor for observar... Que tem que fazer nesse mês por causa dessas explicações, então 2018 será assim e sucessivamente, não é isso? Eu não posso dar essa garantia ao senhor, mas se o senhor for observar, a gente... Porque nós não podemos ter mudar de ano a ano. Mas se o senhor for observar, nós nunca publicamos índice de atualização no exercício posterior. A gente sempre fez em outubro ou novembro.
O que é necessário que tenha, porque a segurança jurídica é necessário que você tenha um mês de base e que esse mês permaneça. Olha, se chegou ao entendimento que a Coelba pede com 90 dias, se o município precisa desse dado com antecedência, então é necessário que se determine, porque o consumidor, o contribuinte, ele não será pego de surpresa. Então, o município chegou ao entendimento que em outubro, por causa da CIP, por causa do IPTU, porque o decreto tem que sair com antecedência, para todas as questões que foram tratadas aqui. Então, a partir de agora, será outubro todos os anos. Não, a gente não pode dar essa garantia. Observe. Seria responsabilidade também estar garantindo uma coisa para, na época, não for, ela porventura não for cumprida, e aí vai ficar ruim. Isso vai depender sempre do momento que se publica o índice de inflação. Dependendo dos percalços, né, das nuances, eu digo até de paradoxo que existe entre os institutos. A divulgação já havia atrasado um mês, já teve IPCA de ser divulgado no dia 24 do mês anterior. Então a gente não pode dar essa garantia. O que a gente quer garantir ao nosso contribuinte, que eu digo sempre que o contribuinte de Feira de Santana gosta do IPTU, nós não tivemos problema com isso lá, sabe, meu procurador? Porque todo um outro contribuinte que arguiu, a gente soube fazer a defesa e a gente a faz com tranquilidade e com segurança. Nós publicamos um decreto, no dia da publicação do decreto, nós indicamos no decreto a inflação acumulada de 12 meses, sem retroagir nem avançar. Naquele momento a inflação era aquela. Eu ia ficar torcendo para novembro ela aumentar em dezembro. Muito pelo contrário, eu tinha segurança no que fiz e o resultado foi favorável ao município, como poderia ser desfavorável, né? Então, mas estamos alerta, o senhor abriu nossos olhos e vamos até redobrar o cuidado quando a gente ter que mexer na atualização, se for... É muito bom ainda isso. estiver lá. Vereador José Carneiro. Senhor presidente Marcos Lima, senhor secretário, eu queria inicialmente, colegas vereadores, Efilé e Gilmar, líder, só um minutinho, saudar aqui a presença do nobre vereador Gilmar Moura. Muito obrigado pela presença, pelo privilégio de estar aqui conosco, vereador. Eu queria apenas lembrar que nós estamos vivendo, Magno Rosenborg, num país onde a crise assola todos os municípios, aliás, um percentual altíssimo dos municípios desse Brasil, onde a maioria deles, prefeitos, secretários de Fazenda, estão aí com a cunha na mão, encontrando dificuldades de cumprir suas metas, vendo a arrecadação do município cair a cada dia, vendo as dificuldades para pagar até folha de pagamento, a exemplo do Rio Grande do Sul, que agora recentemente o próprio Estado anunciou pagamento do salário dos seus servidores parcelado, e vai por aí afora. A gente vê numa cidade nordestina, Feira de Santana, que diante de tantos municípios estarem com orçamento na UTI, respirando através de aparelho, a gente vê que Feira de Santana, mesmo vivendo essa crise toda, tem sobrevivido, em decorrência das comparações feitas, 2016, 2017, apresentada, agora recente, pelo secretário. E nós não podemos atribuir, senão a competência do secretário Expedito Teló e toda a sua equipe, e, sem dúvida, também temos que atribuir ao prefeito Zé Ronaldo, que é o gestor do município. Bem, eu ouvi perfeitamente as colocações do presidente da comissão, vereador Marcos, e do nobre amigo, doutor Magno, com relação à questão do IPTU. Eu não vou defender a secretaria, porque eu também fui procurado algumas vezes com relação a essa questão, vereador Gilmar. Vereador, eu paguei R$3.000 de IPTU ano passado, e este ano veio 12, 15, até isso chegou. Rapaz, não pode, e eu concordo.
Marcos Lima, concordo com você, não pode. E o que fiz? Peguei o cliente, peguei o contribuinte, fui à secretaria e lá o secretário, quando não pôde atender, a sua equipe atendia com muita educação e com muita atenção, diga-se de passagem. E sabe o que aconteceu? O que eu presenciei? Um contribuinte pagou R$3.000 num prédio. Eu não vou dizer o nome, porque seria antiético. O ano passado, durante o ano, ele construiu mais 2 andares. E aí eu fui com um cara de Santa Madalena, me perdeu o termo, ir lá na secretaria reclamar que o aumento do IPTU foi exorbitante. E aí eu tive que dizer, me perdoe, o nosso contribuinte não foi cadastrar a parte que ele construiu, e infelizmente, se construiu, tem que pagar pela parte que construiu. E, em outras oportunidades, para arrematar, já aconteceu de ter erro mesmo, um equívoco na digitação, e chegou lá, comprovou que estava errado. O que fez o secretário? Corrigiu. Se eu paguei R$1.000 no ano passado, eu não posso pagar mais de 1.078 esse ano. Isso qualquer cidadão feirense que pagar mais de 78 pode procurar qualquer vereador ou qualquer secretário, que eu não tenho dúvida, ou melhor, qualquer secretário, não, o secretário da Fazenda, ou alguém da sua equipe, que eu não tenho dúvida que esse, porventura, tenha acontecido o erro, será corrigido. É isso que eu vi, é isso que eu presenciei, e posso aqui apenas dar o meu testemunho. No mais, é parabenizar aos diretores, aos presidentes e membros da comissão, Zé Filé e Gilmar Amorim, presidente Marcos Lima, parabenizar também aos senhores, ao secretário e toda a sua equipe, e a cada um dos senhores aqui presentes, prestigiando, sem dúvida, essa explanação da receita e despesa, da situação econômica em que vive Feira de Santana, e a gente vê que, graças a Deus, a saúde do orçamento do município não está tão desgraçada. Está bem, não está doente, não está na UTI. Está, se tivesse, teria que estar num apartamento com ar-condicionado, TV a cores, etc. Muito obrigado. Senhor secretário, eu tenho só algumas dúvidas. Eu queria que aproveitasse a oportunidade, estou com o senhor aqui, e tirar essas dúvidas. A indústria aqui em Feira de Santana, qual o potencial de arrecadação para o município das indústrias em Feira? Observe, as indústrias, elas são contribuintes, não são contribuintes de imposto municipal, salvo IPTU. As indústrias são contribuintes de taxas do IPTU, mas não são contribuintes como, por exemplo, do ISS. As indústrias, elas estão na condição de substitutos tributários, ou seja, elas, em tese, são contribuintes do ICMS. Como elas contratam serviços, por exemplo, essa pergunta é muito interessante. A Pirelli, por exemplo, recentemente, ela trouxe uma empresa de Minas para montar uma máquina. Observe, olha aí o que é que acontece. A Pirelli é uma grande parceira do município. A gente desenvolve uma política de boa-vizinhança tão sadia, tão boa, que o gestor, o gerente, descumpriu a determinação de São Paulo e recolheu o tributo aqui. Uma empresa de Minas veio montar uma máquina aqui, o imposto deu R$93.000 de imposto. Como é que uma empresa sai de Minas, vem trabalhar aqui, montar uma máquina aqui e vai recolher esse imposto em Minas? A Pirelli pagou essa empresa de Minas, descontando esse 93 mil e repassou para a prefeitura. Então, praticamente hoje, meu presidente, em torno de 90% das indústrias de Feira de Santana são substitutos tributários. Qualquer que seja a empresa que prestar um serviço a uma delas, seja empresa de fora e seja empresa de feira, prestar, ela paga descontando o imposto, é uma garantia que a gente vai receber. Então, se o senhor quiser a miúde informações a respeito de quanto a gente consegue arrecadar a título de substituição tributária das indústrias, a título de IPTU das indústrias, a título de taxa, a gente pode levantar isso e lhe informar.
Outra pergunta que eu queria fazer ao senhor: qual a receita e qual a despesa na Previdência Municipal hoje em Feira de Santana? Quanto é que ela arrecada e quanto é que ela, né, ela paga aos os seus aposentados, pensionistas? Mais ou menos, assim, para que a gente tenha uma ideia, que é uma coisa que vem em minha mente sempre. Pois não. Observe, eu poderia tecer comentários nesse sentido, a gente até acompanha esses números, a gente trabalha a questão do atuarial, a gente hoje sabe que o servidor hoje, o município ainda retém 11% a título de contribuição e banca 34,5%, que é a parte patronal, né, que é um descompasso, né, nessa relação há. Mas eu preferia, como a gente está lidando com uma autarquia, né, um órgão independente, eu gostaria que o presidente ele se pronunciasse a respeito, o presidente do próprio Instituto de Previdência. Tudo bem. Eu queria outra informação do senhor. O ICMS que vem na conta de energia da companhia elétrica, esse ICMS que é cobrado é legal? Ou se o que é cobrado também desse ICMS vem para os cofres do município? Pois não. Olha, com todo respeito, sendo legal ou não, graças a Deus que ele é cobrado, porque no dia que deixar de cobrar, a pancada é grande. É verdade. Mas, o que é que acontece? O ICMS que vem destacado na conta de energia é o mesmo, a destinação, a legislação que prevê aquele desconto, é a mesma que prevê o desconto, é a mesma taxação que acontece quando o senhor toma um refrigerante. Ligou a luz, pagou o ICMS. Tomou refrigerante, pagou o critério mesmo. Agora, e a repartição também é a mesma. Ou seja, de todo o bolo de arrecadação de ICMS do Estado, 75% fica com o Estado da Bahia. O governo do Estado administra esses 75%. E apenas o 25% é rateado. Nesse 25% tal, do Guaraná que a gente consome, do pão que a gente compra, do sapato que a gente compra, do sapato que a gente calça, e da luz, da energia que a gente consome. Então, a questão é exatamente essa. A gente abocanha 25%. Quando o senhor vislumbrar ali R$100 de ICMS na conta de energia, pode ter certeza que 25% ali é rateado entre os municípios. E aí, cada município tem o seu percentual de acordo com a sua movimentação econômica. Basicamente, no caso de energia aí, leva-se em consideração o número de ligações, assim como quando a gente faz esse trabalho do IVA, infelizmente a gente não tem como trabalhar essa questão do consumo de energia, que é um fato gerador de ICMS. Mas o critério é o mesmo, o comportamento atribuído ao ICMS da energia é o mesmo atribuído a qualquer outro produto alcançado pelo imposto. Obrigado, senhor secretário, pelas explicações. Como percebemos que não tem mais nenhum cidadão que quer fazer pergunta, vamos declarar encerrada a audiência pública. Tem um cidadão nas galerias que quer falar e a gente vai passar, sim, a palavra à MDF. MTF. Pedir alguém que possa levar o microfone até... Boa tarde a todos, senhor presidente,
Marcos Lima, administrando os trabalhos, presidindo essa sessão, nosso líder do governo, José Carneiro Rocha. Serei bem breve e rápido, em poucas palavras. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, nesta tarde aqui presente com o nosso secretário de Fazenda, Expedito Elois. Realmente, os créditos e as inflações são altas, os juros. Eu suspendi todos os meus cartões de créditos, inclusive Banco do Brasil, Itaú e também Credit Card de Barueri, lá em São Paulo também, porque está muito alta a inflação ao mês. Por esse motivo, suspendi, evitando assim cobrança de tarifárias mensais via correios, telégrafos e outros mais. Muito obrigado. MTF, né? MTF? É MTF o nome dele, né? Vai responder a ele, né? Fala. Viu, MT? Muito obrigado pela sua interferência, mas ela é oportuna. Está aí um dos motivos da mudança na tributação, no repasse da comissão do cartão de crédito. Se você usa seu cartão de crédito em Feira de Santana, a comissão do cartão tem que ser daqui. Você estava gastando, utilizando o seu cartão daqui, e a comissão indo não só para Barueri, também Santana do Parnaíba, e às vezes Guarulhos, e aquela região metropolitana de São Paulo ali, que agora é o que a gente vai querer ver, como é que vai até sobreviver, né? Muito obrigado. Agradecer. O vereador Bililio. José Filé, ele quer fazer uma pergunta. Está com a palavra. Boa tarde a todos. Senhor secretário, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor poderia me dar uma informação, qual é o valor que o município hoje paga de aluguel desses imóveis que tem arrendado para a prefeitura? O senhor poderia me informar isso aí? Observe, a gente pode fazer esse levantamento, vereador, e dar isso de forma detalhada. Agora, é importante que de 2014, desde 2014, que eu não conheço uma atualização em contrato de locação. Ou a gente está mantendo o valor original, e em alguns não, muitos casos, muitos contratos estão sendo, inclusive, objeto de redução. Os locadores têm entendido, não é, o mercado imobiliário ele está em retração, em particular o de locação. Não, a gente observa que a cada ano, inclusive a matéria vinculada na mídia nacional deixa claro que pelo terceiro ano consecutivo o valor de locação cai. Então não tem sentido a gente estar renovando o contrato de aluguel com aumento. Agora, o montante que o município desembolsa mensalmente vinculado a essas operações, aqui efetivamente a gente não tem, mas a gente pode apurar se assim for o seu desejo. Se assim for o desejo de Vossa Excelência. Eu fico grato, mas vou fazer uma visita a Vossa Excelência, meu amigo, que eu realmente desejo saber realmente o valor que o município paga de aluguel, até mesmo para que a gente possamos dar uma sugestão para que o município, de repentemente, possa, na verdade, fazer no lugar de estar pagando esses aluguéis, que ele possa fazer um centro administrativo, construir um centro administrativo, e aí com esse próprio dinheiro que é pago o aluguel, geralmente pode vir pagar, através do empréstimo, construir um centro administrativo através do empréstimo, e com o dinheiro do aluguel que paga atualmente, ele paga o empréstimo. Uma sugestão, acho que talvez louvável, né? Pois não. É por isso que eu gostaria de saber o valor, para ver se realmente é pertinente a gente fazer essa indicação. Pois, Excelência, é bem oportuna a sua observação. E, a propósito, a gente já tem pensado nisso, inclusive, a gente tem pesquisado a respeito, analisando a probabilidade de uma PPP, uma parceria público-privada, nesse sentido, que talvez venha a se encaixar direitinho, mas é oportuna a observação do senhor, e o município tem pensado nisso, pode ter certeza.
Queremos agradecer a presença do líder do governo, Zé Carneiro, o vereador Zé Filé, que faz parte da comissão, o vereador Gilmar Amorim também, que está presente, faz parte da comissão, o vereador João Bililio, que também está presente, o procurador, os funcionários da casa, os repórteres também que está aí, Andréa Rocha, sua amiga, os assessores e a todos que acompanhou no dia de hoje essa audiência pública. E declaramos encerrado essa presente audiência e agradecer a todos que nos assistiu e nos acompanhou. Obrigado. Peço também que assine aqui a ata dos trabalhos, por favor.